Fabiola, com muito calor, né? Muito calor em algumas regiões do Brasil, suponho assim, pessoas que usam lente de contato, elas têm que tomar algum cuidado maior, não há necessidade. Nós pedimos aqui ao Dr. Leonardo Marculino, que é oftalmologista do Hospital SEMA, para participar conosco. Doutor Leonardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. O prazer é meu. Um bom dia para você, para os seus ouvintes da Nova Brasil FM. Um prazer ajudar a esclarecer as dúvidas quanto ao uso de lente de contato. Então, vamos lá. A primeira dúvida é essa. Com esse calor, precisa colocar mais colírio? Não precisa? Qual é a recomendação, doutor Leonardo? Olha, o usuário de lente de contato, ele deve estar sempre preocupado com a lubrificação dos olhos. Então, se ele usa a lente de contato e ele sente qualquer desconforto, ele tem que estar usando um colírio lubrificante. E quando é usuário de lente de contato, o ideal é usar geralmente um lubrificante que não tenha conservantes, mas sempre sob orientação de um médico oftalmologista para ver qual é o colírio mais adequado. Compreendo. Agora, doutor Leonardo, isso vale para todo tipo de... Eu já usei no passado lente de contato. Eu sou da época ainda que as lentes eram rígidas, depois elas ficaram mais molinhas, depois elas ficaram descartáveis. Serve para todas essas ou não? Todas as lentes de contato podem ser lubrificadas. A gente ainda tem todos esses tipos de lentes que você comentou, as rígidas, as gelatinosas, as tóricas, as híbridas, que são mistura de materiais. Cada caso tem a sua indicação adequada. O importante é o usuário de lente de contato ter em mente que ele deve estar passando regularmente no oftalmologista com uma frequência maior do que um usuário de óculos, porque o oftalmologista, se o paciente vai, ele pode pegar alguma alteração precoce que pode estar estimulando a ter problemas futuros ou até regular a troca de uma lente eventualmente ou uma indicação eventualmente. Então, o paciente tem que estar ligado nessas alterações que podem estar relacionadas a distúrbios de visão. Doutor Leonardo, tem dia que o olho não aceita lente de contato? Sem dúvida. O paciente usuário de lente de contato, ele tem que ter em mente o seguinte: frente a qualquer mínima irritação que tenha, naquele dia ele não deve usar a lente de contato, até que o olho se restabeleça. E o ideal é que nessas situações ele procure um médico oftalmologista, porque se está tendo algum tipo de irritação é porque alguma coisa está errada. Ou a higiene da lente não está adequada, ou a lente teve algum problema, ou a lubrificação do olho não está adequada, ou houve um pequeno machucado na superfície do olho que está fazendo com que a lente fique irritada. Tem várias situações que podem acontecer frente a uma situação como essa. Então, assim, e outra coisa que é importante lembrar, é muito legal usar lente de contato, mas, por exemplo, quem é usuário de lente de contato, ao chegar em casa, deveria tirar a lente de contato e dar um descanso para o olho, porque a lente de contato, querendo ou não, é um corpo estranho no olho. Ele está bem adaptado, ele está bem regulado, está em homeostase, que a gente fala, que quando está em equilíbrio com as atitudes do olho, senão ele não pode usar. Mas, quanto menos tempo ele usa, melhor, menor o risco para o paciente. Então, ele tem que saber. E tem que saber também qual tipo de lente que ele vai usar. Se é uma descartável, se é uma rígida, se é uma dura, se é uma gelatinosa, e qual que é o produto adequado para cuidar da lente. Sim. Agora, às vezes a pessoa começa a trabalhar de manhã e vai até o final da noite. Usa lente de contato 10 horas, 12 horas por dia. Não é recomendável, então, Não é que não seja recomendado. Cada caso é um caso. Pode ser que uma pessoa fique super bem usando 12 horas por dia, pode ser que uma pessoa com 4 horas por dia já sinta o olho irritado. Isso é muito individual. Obviamente, uma pessoa que usa 4 horas por dia já fica com o olho irritado, a gente tem que ver o motivo. E muitas vezes até descartar o uso da lente de contato. Mas a gente tem algumas situações em que a visão só é plenamente restabelecida com o uso de lente de contato. Então, cada situação é uma situação. Mas o adequado, o ideal é usar sempre o mínimo de horas possível, porque você está se submetendo a um risco menor. E quanto mais horas por dia a pessoa usa, é mais adequado ainda lubrificar o olho, principalmente se você está trabalhando em telas, se está em ambiente com ar-condicionado. Então, ela lubrificar o olho, ela ajuda a ter um conforto maior no uso da lente de contato. Leonardo, às vezes a nossa fica tão violento, né? A gente mexer com a nossa estética e tal, que alguns de nós optamos por lentes de contato coloridas.
E aí, elas são diferentes, que nem a Lara, elas são diferentes uma da outra? Ou não? São sim. O grande problema da lente colorida é porque, assim, a córnea, que é essa superfície anterior do nosso olho, que seria equivalente ao vidro do relógio, ela troca oxigênio com o ar. E a lente de contato colorida, ela tem pigmentos na lente que dificultam essa troca de oxigênio. Então, a lente colorida, ela deve ser usada menos horas ainda. Se a pessoa quer usar uma lente colorida, ela tem que usar eventualmente, usar 12 horas por dia uma lente de contato colorida, aí realmente é um risco que, mesmo as lentes mais novas hoje, tendo uma troca de oxigênio maior, ainda é inferior a uma lente que não tenha a cor, porque a cor precisa ter um pigmento. Para ter o pigmento, você vai diminuir essa troca de oxigênio do olho com o ambiente. É possível avaliar o percentual da população brasileira que usa lente de contato, em vez de óculos, como eu e você estamos usando? Olha, não saberia te falar exatamente um número exato de usuários de lente de contato. Eu não tenho esse dado, mas é um número bastante expressivo. E o grande problema hoje dos usuários de lente de contato são usuários que usam por conta própria. Por exemplo, ele passa numa consulta oftalmológica de rotina comum, ele pega uma receita de óculos, e em vez de fazer um teste de adaptação de lente de contato com o próprio oftalmologista que prescreveu aquele óculos, às vezes ele prefere ir numa ótica e comprar a lente de contato. E muitas vezes o grau da lente de contato não é equivalente ao grau da receita do óculos. Então tem esse tipo de coisa, e ele precisa ser controlado. E o uso da lente de contato, ele deve ser visto com mais frequência. O que eu considero um tempo adequado é a cada 3 meses um usuário de lente de contato passar com o seu médico oftalmologista para ver se não está tendo algum problema. Porque às vezes você faz uma adaptação da lente, ela está bem, mas a longo prazo tem proteínas que grudam na lente, às vezes cada olho tem o seu ambiente, e um olho pode ter que uma lente que dura 30 dias vai durar 15, e assim vai, e assim por diante. Pode ser que às vezes se adapte uma lente de contato de uso anual, mas para aquele paciente depois você chega à conclusão que é melhor uma lente de contato de uso diário, que você descarta todo dia. Então, isso precisa ser visto de perto. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado e orientar os pacientes, principalmente quanto à higiene adequada de lente de contato, quando ela é de duração de mais de um dia, né? Leonardo, vou agora como ex-usuário de lente de contato, eu usava essa descartável. Eu tinha dificuldade de tirar a lente de contato do olho. Não sei se as pessoas em geral se era só comigo. Belo dia viajo eu para um país chamado Geórgia. Cheguei no hotel à noite, na cidade de Tbilisi, que é a capital lá da Geórgia. E eu não conseguia tirar a lente, de forma nenhuma. Eu fui parar no hospital, de uma cidade que eu não conhecia, imagina, para um oftalmologista, por volta de 1h da manhã, tirar para mim. Ele tirou com a maior facilidade. Eu não conseguia tirar. É comum isso? Ou será que é porque eu estava num país estrangeiro e a lente não falava a mesma língua que o pessoal falava lá? O teu problema é que você foi em uma viagem de avião. Sim. Viagem de avião é um ambiente que a gente considera de deserto. A umidade do ar é muito baixa. E uma viagem muito longa como essa, com certeza a lente se desidratou um pouquinho no teu olho. O oftalmologista, ele vai anestesiar o olho, ele vai ganhar uma lubrificação com o uso de um corante que a gente usa, então fica mais fácil de tirar. Mas até foi bom você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, uma viagem de avião longa, a gente não orienta que a pessoa que usa lente de contato use uma lente de contato numa viagem como essa. Uma viagem como essa, o ideal é ir de óculos mesmo. A não ser que o paciente só enxergue com a lente de contato. Aí, paciência, ele vai ter que ir com a lente de contato. Mas, aí, com certeza, pingar de hora em hora um lubrificante sem conservante para manter o olho bem lubrificado no avião. O avião, a gente até fala que tem que tomar muita água, evitar bebida alcoólica, porque há uma desidratação, inclusive, do organismo natural daquele ambiente. Então, viagens muito longas, você deve ter feito uma viagem aí de 12 a 15 horas, então, realmente, aí é mais comum ter esse tipo de situação. E aí, quando você começa a tentar tirar a lente e você começa a machucar o olho, você acaba não tendo certeza se você, às vezes, até tirou a lente de contato ou não. Então, realmente, é uma situação extremamente comum. Eu não sabia se eu tinha tirado a lente ou não. Quase diariamente. Sim, acontece. Não é incomum. É uma queixa que a gente recebe diariamente no nosso pronto-socorro.
Doutor Leonardo, muito obrigado aqui pela sua participação conosco aqui no Jornal Nova Brasil. Imagina, foi um prazer ajudar. Se tiver alguma dúvida a mais e quiser algum dia de mais esclarecimentos, eu estou à disposição. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que o uso da lente de contato, ela deve ser muito bem direcionada, ela não deve ser usada em mar, piscina, nem para tomar banho, porque o risco de infecção é maior, e a higienização das lentes que não são de descarte diário, ela deve ser feita com os produtos adequados, nunca soro fisiológico, porque aumenta muito o risco de infecção. Acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar para os seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos. Nós que agradecemos ao doutor Leonardo Marculino, oftalmologista do Hospital SEMA, e tem uma porção de questões do dia a dia, da prática, você que usa lente de contato. Nós tivemos aqui uma fonte da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, dizendo que se estima que 2 milhões de pessoas usem lente de contato no Brasil. É muita gente, 2 milhões.